Gente, muito boa noite para todo mundo. A gente agradece de antemão a adesão de vocês ao evento, a participação aqui numa noite de sexta-feira, em meio ao mundo pandêmico. É um prazer ter todo mundo aqui. Meu nome é Ana Paula, eu junto com o Luiz Matheus, sou editora na Edições Blag, começou as atividades em janeiro e lançou o primeiro livro em março. Nós lançamos já 3 livros, primeiro sendo Guia de Queixumes, de Luiz Matheus, Carne Sísmica logo depois, de Lucas Ribeiro Rocha, que ele é sergipano, mas está agora na Paraíba, e Cor de Risco, que é o mais recente, que é de Sérgio Murilo, nosso primeiro livro de prosa, e a gente está muito feliz com os resultados. A gente tem recebido comentários, das pessoas, tem sido tudo muito positivo, a gente está muito alegre com isso, e esse evento é a forma que a gente encontrou de compartilhar com vocês o processo de edição dos livros, eu enquanto editora, Matheus também enquanto autor e o Sérgio e Lucas como autores. A gente vai ter mediação chiquérrima de Beatriz Linhares, nossa convidada aí mais especial, que também é artista, então tem um olhar bastante bacana sobre questões ligadas à arte no geral e à literatura em particular, porque ela é também professora de literatura. E é isso, eu espero que vocês gostem do evento, sintam-se à vontade para fazer perguntas, tanto ligando a câmera e fazendo para a gente, e quem não se sentir confortável para isso também pelo chat. A Bia vai estar mediando aí para não deixar passar nenhuma pergunta, e é isso, eu espero que vocês aproveitem esse primeiro evento, infelizmente virtual, em breve presencial, para a gente poder trocar algum calor humano em meio a tudo isso, depois de tudo isso. Muito obrigada. Bia, a palavra está com você. Luiz, você quer falar alguma coisa? Luiz? Isso. Vou falar antes. Estou nesse espaço, de contaminação, esse espaço promíscuo, de autor e editor, um espaço que sempre foi confortável para mim, porque envolve esse nível, essa mistura de coisas, A gente vai ter uma sequência agora de falas, de conversas, mediada pela Bia, e no final, a gente vai ter um espaço mais livre para quem queira fazer uma pergunta, ligar o microfone, ligar a câmera, porque é interessante, simular em algum nível, o contato humano a partir dessas telas. Então, quem puder ligar a câmera, ligue, é muito bom ver rostinhos, entendeu? Porque influencia a gente, como eu estou vendo o rosto de Ana Rita agora, boa noite. Meu Deus, quanto tempo que eu não vejo Ana Rita, meu Deus do céu. Olá, boa noite. Perfeita. E espero que esse espaço seja um espaço legal para a gente discutir e também refletir sobre esses livros, esses objetos livros, essas leituras, quem já pôde ler, e também quem não pôde ler até agora, que compre os livros, que se sinta motivado, a partir desse espaço, a comprar os livros, a interagir com os autores, com os editores, fazer perguntas, alterar as pessoas, porque eu acho que a publicação do livro é só o primeiro passo, não é um fim, é um passo para você ter um certo nível de recepção e de perceber que esse material, que esse livro, ele vai chegar às pessoas de formas bem diferentes, Então, acho legal também que as pessoas voltem para fazer perguntas, mesmo que pareçam bobas, sabe? Qualquer tipo de coisa. Acho que hoje esse espaço não é um espaço voltado para monumentalização, como está falando para a Bia mais cedo, Tem um espaço para a gente colocar os pés no chão, deixa os monumentos para outro lugar. Eu queria só, complementando a fala de Matheus, e antes de passar a palavra definitivamente para a Bia, queria só ressaltar que a Edições Blag é uma editora que é feita por eu e Matheus, 2 nordestinos, sou baiano, no momento estou aqui na Bahia, mas resido aí em Aracaju. Matheus é sergipano, então, assim, começar um projeto como esse, num estado que, infelizmente, tem uma bibliodiversidade não tão diversa assim, é muito bacana, e a gente espera que isso possa também fazer com que a gente crie novas conexões, novas amizades, enfim, relações para poder tocar outros projetos também editoriais, ou, enfim, auxiliar quem precisar, porque quanto mais, nesse sentido, quanto mais melhor, E é isso. Yeah. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Luiz e a Ana pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui mediando esse encontro, principalmente pelo fato de ser o primeiro encontro, Então é uma coisa bem calorosa, uma coisa bem legal. Boa noite a Fernanda aí que mandou mensagem, meu orientador do coração, saudades. Enfim, gente, eu acho que
Agora, mais do que nunca, esse papel, ou desse papel, né, da arte começou a ser pensado, e é muito massa que tanta gente esteja disposta, uma sexta-feira à noite, embora não tenha muita coisa que fazer, né, já que a gente está em pandemia, mas que bom que a gente está aqui em uma sexta-feira à noite, abertos para ouvir literatura, para falar sobre literatura, então isso é sempre um calorzinho no meu coração. Eu acho que isso é uma das melhores partes de existir dentro dessa área, existir dentro desse contexto. E para mim, eu sou professora, mas eu acho que a melhor parte de ser professora não é falar e sim ouvir. Eu acho que a melhor parte de estar em contato com os livros sempre é conversar sobre os livros, né? Ver como esses livros eles se comportam em várias pessoas diferentes, como um livro pode ser meu favorito e pode ser um outro que a pessoa odiou e quis queimar na fogueira, enfim. Então, acho que essa parte de ver o que toca cada um é uma parte muito importante e, na minha opinião, é uma das partes principais da literatura e é um dos motins, assim, para que ela serve. Então, acho que hoje está sendo um local muito para isso, como o Luiz falou. Espero que vocês se sintam confortáveis em participar. Nunca existe essa coisa de perguntas bestas ou perguntas idiotas, porque perguntas são perguntas e elas sempre são válidas. Então, eu acredito que vocês se sintam confortáveis, porque vai ser muito massa, vai ser muito legal. E hoje também a gente vai falar, né, sobre os livros que a editora Blag lançou, essa editora que está nascendo agora, então, caso vocês não tenham adquirido ainda os livros, eles estão lindos, gente, bonitos mesmo, assim, na questão física de ter mesmo, sei que isso já é uma conversa a mais, mas eles estão incríveis, então eu sugiro muito que vocês adquiram os livros. E hoje a gente vai falar sobre o Carne Sísmica, de Lucas, o Cor de Risco, de Sérgio, e o Guia de Queixumes, de Luiz, nesse papel aí, como ele falou, de editor e escritor. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo criativo de cada um, sobre os gatilhos de escrita, sobre alguns tipos de trajetória, o que levou o livro a ser um livro, enfim, o que levou um escritor a ser um escritor também, que é um papo muito, muito bacana. Enfim, sobre a literatura e tudo que a circunda, né, tudo que está presente. Então, caso você não tenha lido os livros, também não se preocupe, porque vai ter um momento de cada um ler um trechinho para você entender do que a gente está falando, entender o que cada coisa se propõe, e fiquem livres, como eu falei, para comentar aqui no chat. Em qualquer momento do encontro, eu vou separar as perguntas, a gente vai ter um momento no final para lê-las e discuti-las. Não necessariamente precisam ser perguntas também, pode ser aí sugestões, críticas, desabafos, não sei, qualquer coisa que você se sinta ali na vontade de falar naquele momento, você pode digitar aí no chat, ou no final também abrir o microfone, né? Eu acho que seria muito válido e muito legal a gente ouvir outras vozes na noite de hoje. Enfim, sem mais delongas, apresentar para vocês os autores. Primeiramente, a gente vai com Lucas. Lucas Ribeiro Rocha, ele escreveu este livrinho daqui, o Carne Sísmica, que, como eu falei, né, embora seja um livro perfeito, maravilhoso, você pegar ele nas suas mãos também é uma coisa bem bacana, porque o objeto livro foi bem pensado e bem arquitetado, então foi a primeira coisa que eu falei para a Luísa e a Ana Paula. Quando eu peguei o livro em mãos, eu parabenizei eles, porque realmente eu senti essa coisa do objeto, né? Embora seja uma pauta aí dentro da literatura a se questionar e se falar, mas foi muito bom pegá-lo em mão. O Lucas, ele era cajuano, ele morou na mesma rua durante 23 anos e 357 dias. Ele é formado em psicologia pela UFES, mas atualmente ele está morando em João Pessoa, onde ele já passou por dois bairros, o Expedicionários e o Castelo Branco, chamado carinhosamente pela cidade de Castelo, para ressignificar o peso das ditaduras. E lá em João Pessoa ele está fazendo a residência multiprofissional em saúde mental pela UFPB, e ele está apostando aí na proposta da clínica artesanal. Ele toca violão, compõe músicas, então acho que se alguém for no FASC em alguns anos pode ter visto o Lucas por aí, eu vi ele lá. E ele também é poeta e escreveu esse livro, então eu chamo ele aqui para falar um pouquinho do livro dele, para falar um pouquinho dos processos e para falar sobre ele como escritor. Antes de chamar ele, eu queria ler só um trechinho de um livro que eu terminei recentemente, e eu acho que é um livro que fala muito sobre esse encontro, que é esse aqui, O Ano de Formação, de um autor chamado Ricardo Piglia, que ele mescla aí essa aura da autoficção. Eu acho isso muito bacana para a gente falar sobre, já que a gente está ali falando sobre autores e suas obras hoje. E ele fala o seguinte, ó: como é que alguém se transforma em escritor? Ou é transformado em escritor? Não é uma vocação, imagino. Também não é uma decisão. Mas parece uma mania, um hábito, um vício. Você deixa de fazer isso e se sente mal. Mas ter que fazê-lo é ridículo. E acaba se tornando um modo de viver como outro qualquer.
Então, para abrir a fala aí para o Lucas, eu queria falar esse trechinho aí do Ricardo Piega, porque eu acho que é muito interessante para o nosso encontro. Fala sua, Lucas. Oi, gente. Boa noite. Prazer estar aqui. Eu quero fazer uns alertas, eu acho, de início, assim. Eu tive um dia cansativo, então eu posso, em algum momento, bocejar, mas não necessariamente é por causa do evento. E aí uma coisa que não é tão engraçada assim, há uns 20 minutos eu tive a notícia de que um tio meu acabou de falecer. E, enfim, não foi por Covid, mas isso acaba abalando a gente um pouco também. E é isso, mas estou aqui, vamos ver, né, como é que eu consigo conversar com vocês. E, ao mesmo tempo, acho que isso tem tudo a ver também com o nosso momento, isso tem tudo a ver também com livros, isso tem tudo a ver com poesia também, sabe? Da capacidade da poesia mesmo, né? De vitalizar e de ser um pedacinho de chocolate, assim, em um campo de concentração, por exemplo, né? Enfim, olá. E obrigado, gente, quem tá falando no chat. Você tem alguma pergunta, Bia? Para iniciar assim a conversa, para potencializar? Eu queria saber, primeiramente, o que te levou a esse processo de escrita. O que te fez perceber que você poderia colocar coisas no papel e depois transformá-lo em um livro, talvez? O que te fez mover assim para escrever esse livro? Então, eu acho que o processo de escrita de carne sísmica é um processo que se inicia muito despretensioso, assim, tanto o processo de escrita do livro, quanto o próprio processo de escrever mesmo, sabe? Começo a escrever na adolescência, letras de música, sem tantas preocupações estéticas, sem tantas preocupações formais. Queria escrever porque eu queria escrever, né? E aí, dessas minhas escritas de letras de música, eu produzi um álbum de música experimental com o meu irmão, Tiago Rocha. O projeto, na época, se chamava Duodeno. A gente fez só um show, eu acho, no ensaio aberto, que foi um evento muito importante também, assim, para mim, para minha formação, tanto de música, né, mas para minha formação poética também, eu diria, para a concepção de poesia que eu tenho hoje, sabe? E, enfim, a gente lançou um álbum chamado Iniciativa Privada, em 2017, que foi nesse processo de escrita, né? Um processo sempre muito despretensioso, assim, mas um processo sempre que pensava estranhamentos, que pensava em produzir outras coisas, sabe? Em produzir, muitas vezes, falta de sentido, em produzir alguma coisa que não estava dada, sabe? E aí, depois dessa minha experimentação pela música, né, eu comecei a experimentar a poesia também de forma muito despretensiosa. Então, eu começo a escrever poesia, se a gente pode fazer essa separação entre letra de música e poesia, começo a escrever poemas, né, quando eu começo a fazer terapia. E aí, eu escrever era simplesmente eu dar sentido a alguns sintomas que apareciam no meu corpo, né? E sempre isso, né? Esse processo de sempre estar ali revisitando o texto e obsessivamente voltando e reescrevendo, e reescrevendo, e reescrevendo. Ao mesmo tempo, um processo muito paciente também, um processo de ir guardando com muito carinho algumas palavras, alguns versos, alguns sentimentos, alguns afetos, alguns acontecimentos, algumas experiências, e guardando, sabe? Eu gosto muito do termo deixar marinar as coisas, e aí depois eu
chegava um momento assim, pronto, agora é o momento de escrever. E aí eu escrevia. E aí dependia muito do poema também, enfim. Cada processo, na verdade, os processos, teve o processo do livro, né, que foi um processo mais final, mas os processos eram mais os processos dos poemas, sabe? Cada poema era escrito como um livro, quase assim. Cada poema era escrito durante 3 meses, durante 4 meses, um processo muito demorado e carinhoso mesmo, assim, com o que eu estava escrevendo, né? E foi isso, desde 2017, né, que eu venho escrevendo ele. E aí, nesse meio, teve a minha monografia, que foi em psicologia, né? Mas eu fiz uma relação entre literatura e ciência, entre literatura e processo de subjetivação, enfim. E aí eu utilizei alguns autores, como Barthes, por exemplo, que o pessoal, acho que de letras pode conhecer ele, mas outros autores também, enfim, Deleuze, Guattari, Luiz Antônio Batista, que é um cara mais da psicologia, enfim. E tudo isso relacionando com literatura, né? Tudo isso relacionando com o contemporâneo também. E aí a monografia se deu com ensaios, debatendo essas coisas, e com os poemas que eu tinha desde então, né? Isso foi em 2020. E aí, em 2020, com a merda toda acontecendo, eu caí mais de cabeça ainda na poesia, sabe? Foi o que me fez, enfim, continuar vivo, né? Continuar, saber que eu estava vivo. Tanto ler quanto escrever poesia, sabe? E aí esse processo foi se dando. A terceira parte do livro é principalmente nesse período, a partir da pandemia mesmo, né? A terceira parte do livro se dá aí. E pronto, chega um dado momento que eu falei, eu acho que eu tenho um livro. Agora eu tenho um livro e foi isso. E nesse primeiro processo, quando você diz que começa a escrever muito por conta da terapia, você chegava a mostrar essas poesias para outras pessoas ou você apenas colocava como experiência mesmo, assim? Eu tinha uma... Eu mostrava, assim, eu gostava de mostrar, sabe? Uhum. Não era uma coisa... e esse é um ponto importante também, né? Porque é um processo que começa na terapia, mas se desvencilha de mim, sabe? É um processo que se desvencilha do indivíduo, no caso do autor, né? De um eu íntimo. Não é uma escrita íntima, pelo contrário. É uma escrita coletiva, sabe? É uma escrita do mundo que está pensando quem está escrevendo, o escritor, que não necessariamente sou eu, mas quem está escrevendo ali, e isso é muito Barthes, inclusive, né? Está pensando o escritor como esse eu que pode ser o outro, né? Que não é individualista, né? Isso, exatamente. Um eu mais inflado mesmo, né? Enfim, como um dos poemas que tem, né? Que eu falo, eu sou o mundo. E esse eu inflado, ao mesmo tempo, paradoxalmente, é um eu muito singular. É um eu que pode ser uma fresta, uma casca, um carnaval, enfim, pode ser qualquer coisa, né? E você acha que essa coisa do ensaio aberto, por ser de alguma forma um evento que ali tenta sobrepor algum tipo de esfera, né, do que é arte, do que é música, você falou que foi muito importante para você como autor, mas você acha que o seu processo em colocar-se como um porta-voz também da sua poesia, ali quando você ia no microfone, você lia suas poesias, também fez algum tipo de parte desse livro aqui? Ou você acha que isso não foi tão específico para o seu processo de escrita mesmo? Então, quando eu falo que foi um processo importante para minha formação poética, eu acho que nessa época do ensaio aberto, talvez eu nunca nem experimentei em recitar alguma coisa, sabe? Mas como ouvinte mesmo, e não só o ensaio aberto, mas todos esses eventos de rua, né, que aconteciam em Aracaju, então, os slams, as rodas de poesia, sarau de baixo, enfim, todos esses eventos foram importantes para mim, para pensar a poesia não como essa coisa monumental, como o Luiz Mateus estava falando no início, né? Mas como essa poesia do cotidiano, essa poesia também que não é necessariamente escrita, né?
que não necessariamente precisa estar no papel, mas é uma poesia ritmada, é uma poesia musicada, é uma poesia corporal, não sei se eu já falei do corpo, mas enfim, essa poesia mais viva mesmo, assim, sabe? E você poderia falar um pouquinho também das partes do livro? Você disse que a terceira parte foi feita durante a pandemia. Como é que você pensou essa divisão do livro em si? Então, veja, o livro tem 3 partes, né? A primeira parte, estou abrindo aqui só para eu não falar errado, né? A primeira parte se chama Armas de Assopro, tem 3 poemas em prosa. A segunda parte se chama Perebas no Corpo da Linguagem, e a terceira parte se chama Atopia da Saudade. Na divisão desses poemas, né, desse livro, eu pensei nessa primeira parte como quase uma base conceitual do livro, sabe? Ao mesmo tempo que não é um livro que se propõe como digamos, um trabalho acadêmico, né? Não é isso. É um livro de poesia, então eu não preciso ter coerência analítica, por exemplo. Eu me utilizo de bases epistemológicas, eu me utilizo de autores, eu me utilizo de concepções poéticas também, estéticas, éticas, enfim. Então, eu pensei essa primeira parte como uma base, sabe? Um pé, assim, do livro. E a segunda parte, eu acho que é muito desse processo entre 2017 e 2020 mesmo, né? Esse processo de conceber os poemas como quase diários, mas não diários, né? Porque eram acontecimentos, de marcar esses acontecimentos, de registrar esses acontecimentos, que, inclusive, não eram acontecimentos cronológicos, né? A concepção do tempo no livro não é um tempo cronológico, mas é um tempo da experiência. É um tempo que pode ser, enfim, do presente, é um tempo que se reatualiza, é um tempo das intensidades, enfim. Muito massa. Você quer ler algum poema para exemplificar o que você está falando? Quero, vamos lá. O poema que eu pensei em recitar foi o poema da terceira parte. O primeiro poema da terceira parte. Está na página 54, para quem está com o livro. E o poema se chama Introdução à Ideologia Neopascista. Esse poema, como todos, né, não dá para escrever sozinho. Esse poema, especificamente, eu escrevi com Maria Baderna, que foi uma bailarina italiana do século XIX, que chegou aqui no Brasil fugida de guerra, e aqui no Brasil ela não queria só dançar em teatro, mas dançava na rua, com os escravos, inclusive, e aí é dela que vem a palavra baderna, né? A palavra tão brasileira, que só existe, talvez, no Brasil, não há certeza, mas acredito que só existe no Brasil, e que é uma palavra tão querida também, né? Pela mídia tradicional, né? Para falar dos protestos, por exemplo, e amanhã vamos ter um protesto, e eu acho que pode ser um aquecimento interessante, assim. Vamos lá. Vamos, Alfredo, vamos todos. Vamos, vai lá, vamos dançar. Samba, carimbó, brega funk, pagode, axé frevo, tuiupá e o maracatutu. Tu, 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 tu. Vamos, minha gente, que mal o forró já está na fogueira. São as cinzas de quarta-feira, de nuvens nos irradiará. Todos de máscara, olha a fumaça. Ai, mentira, de carnaval. Vamos, 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 pelados. Lá os fantasmas são as fantasias, as drogas, paixões que nas veias, nos pulmões, nas tripas, nos povos, na boca, só o sabor da própria língua.
Olhem, Terezinha, Carlos, sintam, sintam os gatos sobre os telhados de Olinda, os gritos buzinando, masturbações elétricas, pam, pam, a grande febre dos bloquinhos de multidão, o rio passando e espirrando sem corda, nos paralelepípedos, nas arritmias geográficas, sem corda, pois as ladeiras do Brasil são abadás coloniais. Vamos, venham, venham todos, porque... Ai, meu Deus, eu juro que eu ensaiei, viu? Vamos, venham, venham todos, caminhar no mundo sem rua, porque, vejam, nem Deus com gancho, nem Santo Antônio com garrancho, dá de jeito naquela panaceia desvairada. Vamos, amigos, vamos dançar, é morte de São João, é a crise dos santos, vamos lá trucidar os deuses e os demônios, e sem calendário pisá-los no contratempo. Vamos. O ano acabou depois do carnaval. E esse poema foi escrito dia 25 de maio de 2020, que foi um feriado de São João em Aracaju. Perfeito, incrível, maravilhoso. Eu tinha até, ó, pra você ver, que engraçado, eu tinha colocado um post-it nesse poema, porque eu falei, bom, se Lucas não for falar sobre ele, eu vou colocar aqui porque eu gostaria de perguntar algumas coisas sobre. E é muito interessante porque quando você começou, né, na parte do maracatu, eu falei, nossa, eu não li esse poema assim, que interessante. Aí você pegou um violão e começou a tocar uma música. Eu falei, bom, definitivamente eu não li esse poema assim também. E eu achei incrível, né, porque o poema ele vai indo para as pessoas de uma forma totalmente diferente. E essa oportunidade de a gente ver o poeta falando sobre o poema é uma coisa muito rara. Então, acho que a partir desse momento, todo mundo que pegar esse livro vai lembrar desse momento e pensar que dentro desse poema tem uma música. E isso para mim foi incrível. Parabéns. Que massa. Obrigado. Bom, gente, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário sobre aqui o livro do Lucas, pode colocar aí no chat que eu vou separar para a gente responder no finalzinho. Eu, inclusive, tenho algumas outras perguntas e comentários que eu gostaria de fazer para ele, mas por conta do tempo eu vou deixar também para o final, também se der tempo. E já chamar o nosso próximo autor para dar ali outras ideias sobre a literatura hoje, que é um livro bem diferente do Lucas. E agora eu chamo o Sérgio. Sérgio é um escritor acajuano que gosta muito de ler e de estudar sobre as coisas que ele lê. Acho que deve ser por isso que ele é mestre, né, em literatura, porque senão ia ser só uma autoflagelação mesmo. E ele vai estudar lá desde John Williams até o Viana, nosso conterrâneo. Ele também é professor, e um dos livros dele favoritos é O Crime e Castigo. E eu acho que isso fala mais sobre ele do que qualquer outra coisa que a gente possa falar aqui hoje. Então é isso. Sérgio, o microfone é seu. Fale um pouco sobre o seu livro, o seu processo, quem você é, o que você come. Tá aí aberto. Eu ainda bem que eu não te passei a bio, né? Porque você fez muito mais do que eu faria sobre mim mesmo, né? E que pena do autor que vem depois de Lucas, né? Porque a pessoa faz uma leitura dessa e já vou sendo que eu não preparei nada, tá? Então, assim, desculpa, Lucas botou lá em cima, eu não vou tentar competir, assim, a dele. Que, meu Deus do céu, né? Primeiro, agradecer em especial todo mundo que tá aqui, obrigado por ter vindo, né? Claro. Mas a gente tem, pelo menos que eu saiba, 4 autores fora os da Blag aqui. Camila Canuto, publicou recentemente. Fernando, que publicou em Misabim, como eu aprendi com ele esse termo, né? Ele publicou um livro assim já. A Renatinha, poeta, e a Estela, que escreve pra cacete, já veio dela pela Blag, espero, né? E tem muita gente que escreve, Rafael, que eu sei, a própria Beatriz eu sei que escreve também. E então é meio punk, Luciana e Raquel, que não me ajudam a falar nada sério, porque o fã-clube tá aí com a camisa. Mas é isso, agradecer a todo mundo, Cássia, que foi quem mais divulgou meu livro, assim, junto com a Raquel e com a Luciana. Quero primeiro agradecer a todo mundo que ajudou nisso aí. E eu não vou falar, a não ser que me perguntem, então é melhor que você me pergunte.
do que eu fale sobre o meu livro. Tá bom. Então, primeiramente, por que tem uma interrogação depois de contos no seu livro? Você poderia solucionar isso para a gente? Para quem não conhece. Para quem não conhece, né, o livro de Sérgio é esse daqui. É um livro aqui com o nome Cor de Risco. Ali todo mundo com seu livrinho. Quem não viu também pode ver ali na camisa das meninas. Também está ilustrado. E tem aqui uma interrogação bem do lado de contos. Então, eu queria perguntar o porquê de você questionar assim, um gênero, coitado, que não fez nada para você. Verdade. Eu acho que é uma pergunta muito massa, porque eu acho que ele é uma pergunta que atravessa o que tem acontecido com o livro, né? Porque eu falava para meus alunos, quando a gente falava de literatura, né? Pensem que o livro que está na mão de vocês é um objeto que foi feito. Porque, de vez em quando, a gente tem a impressão que a gente está sentado com alguém contando a história e que nem essa pessoa, sei lá, digamos que J.K. Rowling não sabe onde Harry vai acabar no final da história, né? E histórias bem contadas passam essa impressão, né? Que o narrador está tão surpreso quanto nós para onde a história está indo e tal. E eu falava para eles, lembre que a genialidade do autor tá, que ele sabe onde isso vai terminar. Então, ele está enganando vocês e que isso é muito doido. Porque a gente vai vendo os artifícios do autor assim, né? Ele deixa de ser uma história contada e passa a ser algo produzido ali. Eu estou contando isso porque o Cor de Risco é um projeto antigo. Como ele é da Audi Blanc, a proposta da Audi Blanc já resumia o que ia ser esse livro todo, assim. Claro que o livro não ia sair exatamente assim sem Ana Paula, que eu esqueci de agradecer. O livro só é o que é por causa da Ana Paula, porque discutiu comigo as histórias, mas eu sabia para onde esse livro ia, e onde esse livro ia mais ou menos terminar e tal, e a interrogação tinha um intuito inicial. O intuito inicial era dar cada vez mais poder ao leitor. O projeto lá na Audi Blanc está escrito com todas as palavras, é questionar o papel do leitor no que eu estou escrevendo. Então, algumas histórias ficam em abertas, e eu queria que várias coisas ficassem abertas para que o leitor desse a resposta. E que o leitor completasse o jeito que quisesse ali, porque eu acho que é isso o feito como literatura. E, para minha sorte, eu fiz isso, porque, por exemplo, quando eu convidei Josalba, que foi minha professora orientadora, assim como de Tiago, que está aqui também, ela já meteu que não é um livro de contos, ela botou que é um romance no pós-fácil. E ainda bem que eu não botei um contos, ponto, porque eu já entraria em discordância com ela, né? Mas é isso, como eu tinha o projeto das conversas com a Juliana para ligar os contos de certa forma, ainda que os contos em si não se liguem de fato, ainda que alguns leitores dizem que sim, né, que se ligam sim, e não sou eu que vou negar, mas é isso, o intuito era sempre fazer uma literatura que não desse respostas, que causasse perguntas, e o gênero fazia parte disso, o conto de interrogação fazia parte dessa ideia de não dar resposta. Eu não estou aqui para dar respostas, para passar a mão na cabeça, para dar finais felizes, ou nem sequer para dar finais de vez em quando, né? E eu acho que atravessa bem o percurso de onde eu pensei o livro para onde ele está chegando, assim. Já que você falou, então, de ler esse livro não apenas como contos, ler separadamente, ler como um processo inteiro, né, ler como um romance, e tocou no nome dela, da Juliana, você queria falar um pouquinho sobre o que é Juliana, ou quem é Juliana, já para não ficar... É outra coisa também, pronto. Eu e a Ana Paula, a gente passou um tempo pensando nesse livro, né, e em nenhum momento eu achei que Juliana seria o foco desse livro. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que no final o maior ponto para chamar a atenção seria a Juliana, né? E para minha surpresa, eu já recebi mensagens, e eu não vou citar nomes, mas se a pessoa quiser se pronunciar, sinta-se à vontade. Mensagens do tipo, quem é Juliana? Eu amei, quero beijá-la. E são coisas que a gente não espera, assim, né? A gente planeja um livro e a gente tem um resultado que a gente meio que não espera, né? E a Juliana ganhou proporções bizarras, eu vi áudios, recebi mensagens, textos que botaram no Google, procuraram quem era. Talvez ela exista, talvez não, talvez ela seja Ana Paula, talvez ela seja Josalba, já ouvi coisas do tipo, Josalba começa com J e Juliana também, será, né? Mas eu acho que Juliana, no final das contas, é aquela vozinha que tá em todo mundo, bicho, a vozinha que fica lá se questionando, se perguntando, falando, é isso mesmo, pode ser uma voz externa, como é o caso de orientadora no mestrado, no doutorado, pode não ser também, e ela pode existir, pode não existir, as conversas podem ser reais, podem não ser. Mas eu acho que Juliana é isso aí, cara. Juliana Nachas existe para todo mundo, eu acho, no fim das contas.
Para quem não leu o livro, Juliana, ela funciona como editora, né? Então, o Sérgio, nos livros, ele faz um processo ali que é um processo de autoficção, quase, ou pelo menos os leitores podem ler dessa forma, né? Então, ele está lá, tem alguns contos no meio do livro, mas o fluxo de um livro inteiro traz uma conversa dele com a própria editora. Ele falando, minha filha, fiz aqui uns livros, ou uns contos, você pode ler. Então, traz essa conversa que fala um pouco sobre esse processo de escrita. Então, pegando já esse ponto aqui do processo de escrita, queria te perguntar também como foi o seu processo de escrita desse livro, não apenas desse livro em si, mas de você se reconhecer ou de começar a se reconhecer como escritor. Isso foi dentro da faculdade, foi depois? Como é ser uma pessoa que estuda isso e faz literatura? Então, se você puder responder. Uma boa pergunta. Eu escrevi desde que eu estou no colégio, eu acho. E eram histórias horríveis, assim. Horríveis mesmo. Ser bem sincero, da história que você pega assim, vai reler e faz, meu Deus do céu, sabe? E ainda bem que eu não publiquei nessa época. Daí eu lembro que eu li acho que foi o 100 Anos de Solidão na época. Eu era bem novo ainda. E desisti de escrever. Eu fiz, cara, eu nunca vou escrever isso aqui, sabe? E eu estudava engenharia ainda e fiz, nunca vou escrever isso aqui, então é melhor parar de escrever, de fato. E aí, um belo dia, eu peguei o livro de Antônio Carlos Viana, li, e eu achei espetacular, assim. E é muito doido pensar que o Sérgio, de uns 10 anos atrás, pegou o Antônio Carlos Viana e não pensava que era possível um autor sergipano publicar pela Companhia das Letras, sabe? Isso é muito doido. Porque eu não achava que isso que era uma perspectiva, assim, do cara sair daqui e escrever contos como os que ele escreve, que para mim aquilo é o auge do conto, sabe? O Antônio Carlos Viana, para mim, é genial. E o cara publicar pela Companhia das Letras, cara. E daí eu comecei a voltar a escrever. E um belo dia, Ana Paula, quando eu estava na faculdade de letras, já leu alguma coisa que eu escrevi e disse, cara, você escreve bem, vamos botar isso pra frente. E aí morreu, essa história morreu. Eu escrevi alguns contos depois disso. Quando eu comecei o mestrado, eu parei de escrever totalmente. E nesse sentido, parabéns para Renata de Castro, que continua escrevendo enquanto faz doutorado. Eu não faço a mínima ideia como ela faz isso. Ela já publicou 2 livros que eu conheço ela enquanto está no doutorado. E eu acho isso um absurdo. Porque eu só consigo pensar a minha dissertação quando estava no mestrado. Só que a ideia do Code Risco estava batendo em mim há um tempo já, sabe? O projeto estava feito, o livro estava encaminhado. A Ana Paula, quando saiu o resultado da Audi, a Ana Paula recebeu um documento que tinha, sei lá, 40 páginas, com um monte de conversa com o Juliano encaminhado, um monte de encontro encaminhado, porque aquilo estava em mim de um jeito muito, muito absurdo. E aí falar de processo criativo é muito doido, porque tiveram contos que saíram num dia só, numa sentada só. Eu sentei, passei 2 horas na frente do computador escrevendo e terminei um conto. E tiveram contos que demoraram um ano, assim, sabe? Que eu comecei, parei, revisitei, voltei. Tem contos que eu tô aqui, eu parei de escrever desde que o Risco saiu, eu escrevi pouquíssimo desde então. Mas tem contos que estão aqui há um ano, que eu tô olhando para ele, assim, pensando, um belo dia. E aí é muito doido que eu vejo gente que é muito mais organizada do que eu, né? Mas o meu processo criativo é assim, ele tá sentado no sofá fazendo a leitura, então estalo, sai um conto, sai todo 10 páginas, e eu passo 3, 4 meses sem escrever nada. Mas o processo criativo mais dolorido que eu passei foi para terminar Code Risco, foi o processo de reler e reescrever, para revisar o rei da escrita que dói pra cacete. Então dói tanto que eu fiquei aliviado quando saiu o livro. Eu fiz, meu Deus, vai logo, vai-te embora, sabe? Mas é isso, o processo criativo não existe processo criativo, Deus tomara, sabe? Vai. É o caos. Exatamente, é isso mesmo tatuado aqui, caos. Chique. E você acha que tem alguma coisa que une todos os livros da Blag? Eu acho, sabia? Eu acho. Eu acho que os 3 se preocupam com a linguagem. E parece muito besta falar isso, mas eu acho que a gente tem lido literatura contemporânea que não se preocupa muito com a linguagem, assim, sabe? E ainda que os 3 se preocupem de formas diferentes, eu acho que o Luiz, ele trabalha a linguagem, o Lucas brinca com a linguagem, e eu tomo muito cuidado com a linguagem para ela não aparecer muito, assim, né? No caso, e é uma opinião minha, só acho que o Luiz pode, inclusive, discordar, né? O Luiz faz questão de mostrar as palavras dele, assim, sabe? As estruturas, ele faz, olha aqui, meu trabalho. E eu faço questão de esconder. Só que é um trabalho, sabe? Não deixa de ser um trabalho de você pensar a linguagem, de você trabalhar com ela.
Porque quando a gente experimenta, e os 3 livros experimentam muito pra cacete o tempo todo. Meu livro é um livro de contos, mas tem gêneros diferentes. O Luiz brinca com a poesia dele, faz versos. E o Lucas, o livro é todo uma brincadeira, né? É quase poesia concreta. Quando eu li, eu falei pra Ana Paula, é quase concreto, bicho. Só que é isso, a gente brinca e a gente brinca com a linguagem. Então, para mim, o que une os 3 livros está aí, sabe? É o cuidado com a linguagem para chegar em algum ponto, assim. E se eu tivesse que dizer, e claro que os 3 autores podem pensar diferente, ou qualquer outra pessoa pode responder diferente, mas eu diria que é isso. Você quer ler algum trechinho do livro para dar Não, uma... porque depois do Lucas, velho, se você vier uma orquestra aqui atrás, você começar a ler, né? Gente, era uma vez seu X... peixe. Não, eu combinei que eu não leria, porque eu não gosto, mas a Aninha pode ler, ela tem minha autorização, se ela quiser ler o Code Risco, a leitura dela. E aí, Ana? Vou. Pronto. Vamos, a gente já tinha conversado sobre isso, porque ele já tinha falado. Velho, na hora lá eu não vou ler, vai você. E aí eu separei um conto que eu gosto muito. Eu arrisco dizer que é o meu favorito do livro, que é o Giro, tá na página 57, o texto começa na 57. E é um texto, quando ele mandou, eu lhe disse, Serginho, você escreveu aqui, acho que o conto que mais me pegou. E aí eu vou ler ele aqui. Ele é curto, não é longo, não. Eu vou colocar no computador porque para mim é melhor para ler. Ficar maior as coisas assim. É mais confortável. Bora lá. Giro. Era um dia feio quando resolvi partir andando. Tinha acabado de almoçar com uma tia durante meu intervalo e, quando saí do restaurante, dei de cara com o mar, enorme, sublime. Aí dei as costas para o azul e comecei a caminhar quando o sol se pôs pela primeira vez. Eu já não sabia mais onde estava. Depois de uns dias andando sem parar, comecei a me desfazer de algumas coisas que carregava. Larguei minha bolsa e minha ecobag. Tirei as joias e o sapato alto. Pensei em tirar a blusa, porém não consegui me desfazer do medo. Já o cansaço, a sede, a fome, eu também larguei ainda na primeira semana. Quanto mais andava, menos pensava em voltar. Lembrei daquela piada em que 2 homens resolvem nadar até a África, mas quando chegam na metade do caminho, resolvem voltar por estarem exaustos. Homens. Eu ainda não tinha uma metade do caminho, pois não tinha destino, então eventualmente escolhi um. Limitada pelo Oceano Pacífico, resolvi mirar em Lima, no Peru, cidade que sempre quis conhecer, porém nunca tive tempo ou dinheiro. Opa. O primeiro... Estão ouvindo ainda? O primeiro... Sim. É porque fez uma barulhinha aqui, achei que não. O primeiro eu tinha de sobra agora, o outro já não me fazia falta. Surpreendentemente, não fui incomodada por humanos ou bichos em todo o meu trajeto. Na verdade, não saberia nem dizer se alguém chegou a me ver. Imagino que uma mulher atravessando sozinha o país chamaria bastante atenção, mas como me esqueci da existência de qualquer ser vivo, acredito que eles também tenham se esquecido de mim. Minhas companhias eram as paisagens de dia e as estrelas de noite, e mesmo depois que abandonei meus óculos, em algum lugar do Mato Grosso, eu ainda podia enxergá-los nitidamente. Meus problemas começaram apenas em Rondônia. O relevo me obrigou a deixar de seguir o oeste sem grandes desvios e, para evitar a floresta fechada do norte, virei-me um pouco para o sul, com a esperança de corrigir meu trajeto depois que cruzasse a fronteira. O outro obstáculo me deu um pouco mais de dor de cabeça. Por mais que eu me esforçasse em largar meu sono pelo caminho, ele teimava em continuar meu encalço. Foram minhas amigas, 3 Marias, que acabaram me ajudando com isso e entrei em território peruano sem perseguidores. Os dias seguintes foram mais tranquilos. Quase sem notar, alcancei o mar novamente, enorme e sublime como seu irmão. Uma placa bem simpática informava que eu estava na zona reservada São Fernando, e não em Lima, como planejara. Fiquei um tanto desapontada, mas logo o Pacífico se ofereceu a trocar minha frustração por alegria, o que me motivou a andar de mãos dadas com ele rumo ao meu destino. Assustei-me um pouco quando tentei conversar com meu novo companheiro e não encontrei minha voz. Temi tê-la largado em algum lugar do Tocantins, mas achei logo depois. Estava apenas guardada, esperando ser necessária de novo. Infelizmente, junto com minha voz, encontrei também a noção de tempo e a lembrança da existência das pessoas e dos bichos. Os dias agora demoravam mais, e eu não sei se por isso ou por ter voltado a sentir medo, eu ansiava pela chegada da noite, sabendo que minhas amigas estrelas me ajudariam novamente se eu precisasse. Cheguei a Lima já entendendo o que estava acontecendo comigo. O Pacífico se ofereceu a mim como meio para que eu continuasse minhas andanças,
Contudo, a possibilidade me pareceu aterradora. Dei-lhe adeus antes de virar as costas e resolvi refazer o meu caminho, agora no sentido contrário, recolhendo tudo o que eu havia largado antes de escolher um novo caminho, um novo destino. É isso. Incrível, muito obrigada, Ana. Obrigada, Sérgio, por ter escrito o conto também, né? Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar aí no chat, que já já a gente faz todo um posicionamento sobre isso, tá? Agora eu vou chamar o nosso último poeta e último escritor de hoje, que é o Luiz Matheus Brito. O Luiz, ele é poeta, ele nasceu em outubro de 94 em Aracaju, e ele é editor da Blag, e ele não gosta muito de descrições de lattes, então ele prefere uma coisa mais concisa. Luiz, o microfone é seu. Gostaria que você falasse um pouco sobre o seu livro, que é o Guia de Queixumes, este daqui que eu seguro em minhas mãos. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, sobre o processo de escrita, sobre como você se sentiu escrevendo sobre ele, e como é se auto-intitular poeta, se doeu muito, se foi um relacionamento saudável, como são essas questões para você? Boa noite, Bia, boa noite, pessoal. Fico muito feliz em ver tantos rostos aqui hoje, na sexta-feira, como já foi lembrado, né? Uma sexta-feira pandêmica, aqui, no encontro virtual. Então, as perguntas. Para mim, esse livro ele está muito circunscrito no espaço e no tempo. Não só porque ele foi escrito no início da pandemia, mas também porque eu me preocupo muito com esse gesto de fazer com que cada livro ou que cada material artístico seja resultado de um procedimento bem específico e que ele delimite essas coisas, sabe? Essa relação que eu mantenho não só com a experiência pessoal, mas também com um gesto de pesquisa e de leituras que vai se acumulando. Eu comecei a escrever esse livro, estava relembrando um pouco antes de lançá-lo, logo depois do lançamento da plaquete que eu lancei no ano passado não, minha gente, desculpa, em 2019, chamada No Que Seguiu, em que, tipo assim, tem uma proposta bem diferente do que é esse livro, mas eu acho que uma coisa veio da outra, porque acho que esse gesto de expressão, né, de estar escrevendo o tempo todo, e, enfim, porque eu faço muitos diários, eu tenho muitos cadernos, e gosto desse caos, que é proporcionado pela escrita. Enfim, eu lancei essa plaquete em 2019, no Que Seguiu, e eu estava muito preocupado em destruir sintaxe, em destruir comunicação, em fazer qualquer gesto que tivesse algum encontro com a palavra, que, enfim, ele fosse um pouco impenetrável. E aí, logo depois de ter uma experiência com essa plaquete, de divulgação, uma coisa muito pequena também, né, escrita à época, mas que foi muito legal. Então, é bem confuso o livrinho, é no Rio. Faz sentido, né, porque ele é um erro gráfico, é um erro sintático. Depois eu posso isso, que a Bia colocou. É uma plaquete, não é bem um livro. É uma plaquete porque é uma publicação que está entre o fanzine e o que seria o formato livro como a gente conhece. Eu vou confundir essas coisas, gente, porque está tudo contaminado em minha vida, tá? Então vai aparecer aqui, às vezes, o Matheus escritor, o Matheus poeta, o Matheus artista, o Matheus editor, então vai estar tudo bem confuso. E logo depois de ter alguma recepção, né, local, a partir dessa plaquete, eu queria fazer uma coisa que fosse totalmente diferente. Porque acontecia, eu estava muito preocupado em trabalhar com a questão negativa na poesia, sabe? Eu queria ser não poeta. Era tipo assim, escrever poesia vai ser considerado não poeta. Escrever contra a poesia, ou escrever contra a noção comum que as pessoas têm de poesia. Mas aí logo depois eu queria fazer uma coisa que era bem diferente, que, assim, vulgarmente era quase o inverso, né? Que era ser confessional, sabe? Escrever poemas que fossem confessionais, que fossem líricos. E aí eu percebi que também não conseguia ser isso, né? E aí, acho que os gestos que tem a ver com esse livro tem muito a ver com esse procedimento que é ambíguo, é ambivalente e que também se contradiz, sabe? Que é negar a poesia, às vezes misturando com imagens, né? Colocando outra coisa, querendo confundir o verso, deixar a quebra da linha um pouco mais próxima, né? Da direita. E aí, foi mais ou menos, eram essas questões formais que estavam envolvidas, né, no período de criação desse livro. Eu comecei a escrever, então, logo depois desse lançamento, porque eu lembro que eu tinha uma série de notas em que tinha a ver com guias, com bula, e que tinha essa montagem de palavras mesmo, guia de queixumes. E aí que eu só fui recuperar no final de 2020, né, quando a gente estava no processo de criação dos projetos, Prodi Blanc, né, porque
nós conseguimos publicar 3 livros pela Blag por causa da Aldir Blanc, né, por causa do editais da Aldir Blanc, editais locais que foram fornecidos, né, pelo governo do estado. Então, acho que teve esse gesto inicial, caótico, do processo de escrita, que tinha muito a ver com os primeiros meses do ano passado, de 2020, e eu só fui conseguir montar no segundo semestre, porque tinha uma coisa do tempo, os textos, de perceber qual tom e às vezes ele não é enorme, né, também é disforme. E aconteceu uma coisa engraçada, assim, no processo de escrita desses livros. Desse livro, né, em específico, do Guia de Queixumes. Eu estava em conversa com a Ana Paula, já pensando em a gente ter algum experimento que fosse voltado para publicação. Qualquer tipo de publicação, sabe? Mas que, enfim, envolvesse alguma publicação, fosse revista, fosse jornal, ou fossem livros da gente, ou dos amigos que estavam, enfim, ao redor da gente. Então, quando eu juntei meus cadernos e percebi que tinha alguma coisa ali que, assim, fugia do caótico, que dava para organizar e para montar um livro, né, porque o que me importava era esse procedimento de juntar um material, que recolhesse uma experiência, que também fosse pessoal, mas que também fosse falsificada, né, que tivesse um gesto de faça, em versos, né, em versos livres, em forma não fixa. Quando eu percebi que eu podia fazer isso, aconteceu de eu também estar escrevendo os poemas em 3 momentos. Então aconteceu isso com quase todos os poemas desse livro. Eu tinha notas no caderno, que eu passava para o celular, passava para o computador. E no computador eu já colocava no programa de diagramação. Então, eu finalizava o poema no programa de diagramação porque eu queria ver como o poema ia estar na página. Então, tem uma questão não só de fazer exercício, né, vocal, de ler os poemas em voz alta, mas também uma questão muito visual. Porque me preocupava também, tipo assim, em manter não só um ritmo que fosse próprio desse livro, mas também um ritmo que fosse visual, que tivesse a ver com mancha gráfica, dos versos de Guia de Queixumes. Óbvio que às vezes rolava, né, de ter versos que fossem, enfim, que tivessem uma quebra, né, no meio da página, quebra de linha. Quando eu falo de quebra de linha, né, da quebra de linha no meio da página, ou de versos que iam até o final da página. Então, aconteceu muito nessa dinâmica de estar, né, montando não só o meu livro, mas também o livro dos outros, o material dos outros, de eu começar a sonhar com versos, sabe? A sonhar com as páginas. Então, acho que no final do ano, quando a gente estava nessa dinâmica de preparar os livros, de montar os livros, de perceber que naqueles manuscritos tinha alguma potência, sabe? Tinha alguma coisa viva, tinha algum resíduo de linguagem, eu passei a sonhar com os versos. E aí foi quando eu estava no estágio de inscrição, que era tomar um cochilo, ter um cochilo no fim da tarde, e ia acabar tendo, né, essas epifanias. Meu Deus, eu sonhei com a conversa, então eu vou dar tal solução gráfica para tal livro. E assim, pensando em questão temática, acho que eu estava tentando criar esse pêndulo, sabe? Em que houvesse uma falsificação de uma experiência, falsificação e uma codificação, né, de experiência pessoal, porque o que aconteceu na minha vida no início da pandemia, eu saí da cidade, eu não queria estar na cidade, eu não queria estar em Aracaju, eu não queria estar em centro urbano, eu estava com muito medo, porque ninguém sabia como ia ser afetado, né, como cada organismo ia, enfim, ser afetado pelo coronavírus. E aí eu fui morar com minha avó, eu passei 3 meses morando com minha avó no interior, e aí acho que o livro nasceu lá. Se há uma origem desse livro, acho que é a casa da minha avó, porque, assim, como o Lucas, né, também disse, para manter a consciência, né, para ficar são, na verdade, eu estava tentando criar esse procedimento que servisse para alguma coisa que eu não sabia o que era ainda. Seria um livro de poemas, ou se envolvesse mais fotografia, que acabou sendo, né, o Guia de Queixumes, porque há imagens nele, né, mas também só há 4 imagens, e aí, enfim, porque eu queria fazer esse gesto meio conturbado, né, que também está na minha voz, né, porque acho que eu também não tenho obrigação, né, de ser 100% claro, né, tá falando de poesia, falando de literatura, tem que ser contraditório mesmo, tem que ser ambivalente, mas, enfim, parte do percurso desse livro tem a ver com isso, sabe, com um registro histórico que eu também não queria que aparecesse, sabe, acho que em literatura, em poesia, especialmente, tem essa coisa de velar as coisas também, né, óbvio, de não deixar com que o texto fique tão demarcado, sabe,
pelo tempo, e acho que também tem a ver com a linguagem do tempo. Então, acho que escrevendo os poemas eu pensava como eu vou me afastar do que aparece nos jornais, sabe? Para que esse relato ele tenha uma sobrevida, ou que ele possa ser lido, sabe? Longe dessa lógica que a gente está, né? Porque cada período histórico vai oferecer um tipo de linguagem, né? E acho que na minha concepção de escrita também tinha muito a ver com isso, né? De ir contra o seu tempo. Antes eu pensava que era interessante escrever para o tempo, escrever com o tempo. Hoje eu já penso totalmente diferente, que é escrever contra o tempo é uma coisa muito importante para mim. Que aí também tem a ver com outras questões de negatividade e de também estar nas sombras do tempo, sabe? Para mim essa é uma imagem muito potente e muito importante também. Não se portar com os holofotes, mas também de fazer com que a literatura e a poesia escrevam contra o seu próprio tempo. Muito massa. E sobre o que você falou, desse poema pensado na própria página, você acha que isso é por conta da sua dualidade aí de escritor e editor? Ou você acha que você já pensa nesse livro, nesse processo mesmo de escritor? Porque uma coisa é você pensar para você, deixar lá no seu caderno, outra coisa é você colocar isso num programa de diagramação e de se perceber como escritor, mesmo no seu próprio computador, né, na sua própria individualidade. O que você acha, assim, que leva a esse ponto? Então, eu não me preocupo tanto com as etiquetas, sabe? Com os currículos mesmo, com a forma como que a gente se apresenta. Óbvio, tem um nível de formalidade, né, que a gente vai precisar e de falar, por exemplo, você vai escrever no edital, então eu tenho que assumir a postura de poeta. Tem até uma coisa engraçada, porque quando eu estava me inscrevendo na Audi Blanc, a gente tinha que criar um perfil ou alguma conta em alguma coisa do Estado, que eu não lembro qual. Era o site da Secretaria da Fazenda do Estado. E aí eu tenho que procurar lá a função poeta. E eu pensei, meu Deus, mas será que aqui, nesse espaço reservado para empresas, vai ter a função poeta, a profissão poeta? Eu encontrei, então alguém já tinha registrado lá, sabe? Mas, assim, óbvio que eu estou preocupado com a publicação, né? Para mim, o gesto de publicação importa, né? E o gesto de publicação independente, né? Porque hoje a gente está falando de livros que estão em circulação de um modo diferente, né? Que não estão nas livrarias, que não estão na Amazon, que não estão, enfim, podem chegar a esses lugares, né? Mas que estão em outra modulação. É óbvio que eu penso na publicação, mas, assim, acho que não, menos para ser reconhecido, sabe? Como escritor, como poeta, porque eu acho que depender muito da recepção das pessoas, de lhe considerar escritor, poeta ou artista, é uma outra coisa, sabe? Acho que a gente tem que solucionar primeiro com a gente. E acho que quando você consegue falar para si mesmo que, enfim, eu estou escrevendo coisas, eu vou publicar essas coisas, e de alguma forma vou estar ocupando nessa posição, mas que ela também não é tão importante, sabe? Talvez o mais importante seja o trabalho, né? O labor artístico, o fazer, o se dedicar, né? E aí acho que também isso vai muito de encontro a uma ideia do artista como um cara que tem uma subjetividade única, né? Que ele é, enfim, que ele é um ser especial, um ser iluminado, né? E eu também não estou interessado nesse tipo de coisa, mas o artista é como uma pessoa que vai falar contra o seu tempo. Eu estou preocupado com isso, e que também não vai se importar, às vezes, com, sabe, se reconhecer, conhecer a si mesmo como uma pessoa que, enfim, como escritor, como poeta, como artista, mas só que está fazendo de alguma forma. Interessante. A última coisa que eu queria falar, na verdade, antes de pedir para você ler um dos poemas para a gente, é sobre as imagens, né? Você falou um pouquinho sobre as imagens que tem dentro do seu livro, e quando eu li o livro, eu senti que a imagem, ela tinha muito processo narrativo também, sabe? Não que ela contasse uma história por completo, porque a imagem é muito disso também, né? De que ela não conta a gente tudo o que aconteceu ali por muitas vezes, mas que eu fiquei curiosa, assim, por saber por que delas serem colocadas, por que elas estarem ali. E eu sei que você tem uma relação com a fotografia muito vigente, assim, na sua vida, né? Então, você acha que você colocou essas imagens por conta de uma narrativa mesmo, ou para completar alguma linha de raciocínio dos poemas? Então, eu queria... as fotografias, elas aparecem em 2 poemas, né? O último poema da primeira parte do livro e o poema do meio, que eu acho que são os poemas mais narrativos, né?
E aí, como ele já tinha uma questão do relato muito evidente, acho que serviu de encaixe, entendeu? Porque eu tinha uma série de arquivos no celular, né? Essas imagens estavam no celular, essas fotografias do celular, e que eu queria recuperá-las de alguma forma, sabe? Para mim era muito importante manter esse gesto de recuperação desses arquivos, né? Não só dos cadernos, não só da escrita, né? Feita à mão, mas também os arquivos digitais. Então tem umas pastas assim, sabe, no computador, que tem vídeos, que tem imagens. E aí nesse processo de montagem do livro, eu fiquei pensando se às vezes a fotografia não serviria para suprimir o fragmento desses relatos, né? A lacuna desses relatos. Mas aí a fotografia ela também é lacunar, né? A fotografia também é fragmento. E aí, enfim, eu acho que esse gesto era importante para até para eu me reconectar, sabe, com esses livros de alguma outra forma, mas no fim das contas eu acho que eles não preenchem nada, né? Porque o poema, tanto o poema quanto a imagem, é fragmento, é lacuna, que é uma coisa na qual eu estou interessado, né? Que é deixar as coisas, é trabalhar com fragmento mesmo, trabalhar com uma série de fragmentos, montá-los e ver o que vai surgir a partir daí, né? Se vai ter algum sentido, se não vai ter algum sentido, se vai ter um sentido gráfico, um sentido sonoro. Massa, muito massa. Você quer ler um poema, assim, para deixar a galera com gostinho do quero mais? Tá. Eu vou ler o poema da segunda parte, Exercício Idílico. Está na página 44. Exercício idílico. Você precisa, a certa altura, sair de casa, uma hora mais cedo, para cortar o estado até o agreste. Lá é quente e seco e às 12 horas a temperatura ultrapassa os 30 graus. A palpitação, no entanto, não é indício de doença cardíaca. Eu perguntei, nos encontramos no meio da parábola? É uma viagem de micro-ônibus. Então é preciso distanciamento para ver a paisagem, para ver o lugar. Mas voltando para lá, para o começo, saí uma hora mais cedo, eu disse. Este não é um exercício idílico. E logo depois de uma volta, no plano equatorial, você continuaria no mesmo lugar. Eu perguntei, é um exercício de digressão? É um exercício de digressão. Eu perguntei, você continuaria no mesmo lugar, no plano equatorial, e logo depois de uma volta, um exercício idílico. Este não é, eu disse, saí uma hora mais cedo, para o começo, mas voltando para lá, para ver o lugar, para ver a paisagem, então é preciso distanciamento. É uma viagem de micro-ônibus. Nos encontramos no meio da parábola, eu perguntei, não é indício de doença cardíaca. A palpitação, no entanto, os 30 graus. A temperatura ultrapassa, e às 12 horas, lá é quente e seco, até o agreste. Para cortar o estado, uma hora mais cedo, sair de casa a certa altura. Você precisa. Incrível, incrível. Mais uma vez, né, eu lendo poemas de forma errada, brincadeira, né, mas de forma que eu não imaginaria que era assim. Já veio com o Lucas aí o seu, que agora fez muito mais sentido para mim. E também eu já tinha marcado ele para falar. Ó. Dei uma dobrinha na página para falar sobre aqui no encontro. Porque foi um dos que eu mais gostei do livro, e ainda mais agora, sabendo desse exercício aí circular do poema. Muito lindo. Muito obrigada, Luiz. Bom, gente, por enquanto é isso. Ah, sim, Fernando, muito bom. Para quem não está com o livro, o Luiz ele fez uma leitura circular, né? Ele começou do primeiro verso do poema, ele leu até o fim, e depois ele voltou de maneira contrária. Então, ele fez essa estratégia aí circular da leitura do poema, muito bacana. Agora, gente, vocês estão abertos para fazer qualquer tipo de perguntas possíveis, comentários, desabafos, questionamentos, qualquer coisa. Já tem alguns aqui no chat, mas quem que tiver à vontade para abrir o microfone, pode falar após eu perguntar alguns que já estão aqui, certo? Tem um comentário aqui, que é de Renata, que não foi bem uma pergunta, mas eu achei um comentário muito bonito, que foi essa coisa da casa de vó. Ela falou assim, é um espaço bem lírico a casa de vó. E eu sinto muito isso, porque os indícios que eu tive de escrita na minha vida, muito foram por conta da minha avó. Então, se o Luiz quiser falar um pouquinho sobre isso, eu acho que seria interessante também. Mais do que ele já tenha falado, no caso, né? Uhum. Qual foi o comentário mesmo que eu tô totalmente perdido aqui, Bia? Renata falou assim, ó, é um espaço bem lírico, a casa de vó. Sim, sim. Então, tem livros que são dedicados a esse... Eu comecei o livro, o gesto do livro, né, também no quintal da minha avó, muito no quintal da minha avó, porque ele tem quase o tamanho da casa da minha avó. E assim, na história literária, né, história da poesia brasileira, tem livros dedicados aos quintais. Mas estava preocupado
com esse livro, em fazer esse pêndulo, sabe? Que ele tivesse entre o confessional e o não confessional. Para mim, será muito importante. Não porque eu queira chegar a uma coisa nova, mas porque eu queria, sabe, chegar no ponto que parece que ainda não foi um espaço aberto. Assim. Acho que na leitura que eu faço, sabe, da poesia contemporânea brasileira, acho que é um espaço assim aberto que está entre a experimentação e entre o confessional. Acho que poucas pessoas, sabe, poucas pessoas tentam penetrar esse espaço. Então, tipo assim, quando alguém se dedica à poesia lírica, vai de vez no resgate, né, da poesia lírica, e quem se dedica a uma poesia mais experimental, vai de vez uma poesia mais experimental. E, enfim, acho que dois autores que não são totalmente contrários e que eu li muito nos últimos anos, são o Darriuche e João Cabral de Melo Neto, né? E o Darriuche tem até livros, tem até meu livro preferido dela, Contos de Escárnio, tem até um poema imitando, sendo pastiche de João Cabral de Melo Neto. E eu sempre fiquei perguntando, meu Deus, mas por que eu gosto dessas coisas tão contrárias, né? Dessas coisas que, sim, juntas podem não fazer sentido, porque eles negam um ao outro o tempo todo, sabe? Eles negam um ao outro o tempo todo. Mas eu gosto de ouvir, sabe? Gosto de ouvir as entrevistas, gosto de lê-los. E aí, tá, vou meio que assumir esse espaço que pode estar entre eles, né? Muito bom. E já pegando esse comentário que você fez, para a primeira pergunta em si, que foi de Mariana Henriques, ela perguntou o seguinte: Bia, no fim eu queria perguntar para os autores quais são as principais influências deles na literatura em geral. Então a gente podia fazer essa coisa de respostas por ordem mesmo, né? Começar por Lucas, depois passar por Sérgio e por fim por Luiz. Lucas, quais são as suas principais influências? Em geral, não só na literatura. Seu microfone está desligado. Liguei. Essa questão de influência, para mim, é uma questão bem interessante, assim, porque Luiz falou um dia, ou ele escreveu, eu não lembro, mas que o que produz poesia são saberes dispersos, né? O material da poesia são saberes dispersos. E eu acho que minha trajetória de influência foi muito por aí, sabe? Tem autores, né, da literatura, então os modernistas me influenciam bastante, né? Drummond, Manuel Bandeira, e também o movimento antropofágico, eu acho muito massa. E sempre gosto também de pensar as coisas não só pela estética, mas pelos conceitos das coisas. Então, a estética do movimento antropofágico, assim, para mim é muito caro, muito importante. Clarice também é uma influência muito cara para mim, e isso também aparece no livro, né? No prefácio, que eu brinco, no prefácio eu brinco também, um prefácio epigrafado. E aí na poesia também, Manuel de Barros é um poeta que me influencia muito pela concepção dele de linguagem, sabe? Que é uma concepção, ao meu ver, e eu sempre relacionando também com alguns autores da filosofia, da academia, enfim. Para mim, a concepção de literatura para Barthes é muito o que Manuel de Barros faz, sabe? Que é esse brincar com a linguagem, é esse esticar a linguagem, até onde não conseguir mais. Eu acho que é um pouco isso, assim, o que eu quero dizer é que essas influências são muito dispersas. Para mim é muito difícil chegar e dizer, é tal poeta que me influencia, sabe? Eu acho que tem muito desse meu movimento também no curso de psicologia, de pensar a literatura com autores também da academia, dessa preocupação conceitual, dessa preocupação com a linguagem. Eu acho que Sérgio é muito feliz, assim, quando fala, né, que os livros, eles se preocupam em pensar a linguagem e experimentar a linguagem, né? Antes de escrever e escrevendo, pensar o que é a linguagem. Qual o procedimento interessante que eu posso fazer com a linguagem? É mais interessante eu esticar a linguagem? É mais interessante eu ir de encontro a ela, bater com ela? É mais interessante eu utilizar ela como
como uma ferramenta para produzir outras coisas, sabe? Há um fora da linguagem, há um fora do mundo, a linguagem é um mundo, o corpo é uma linguagem, enfim. Eu acho que minha resposta é bem dispersa também, para responder essa pergunta. Incrível, incrível. Sérgio, tu. Eu fico meio triste, porque eu sinto que eu nunca consigo responder as perguntas que me fazem. Então eu vou não responder as perguntas. Por sinal, eu vi que o Fernando levantou a mão aí, quando o professor levanta a mão, assim, eu fico poder hierárquico que existe na minha cabeça. Eu queria dar a voz para ele. Antes de publicar o livro, assim, quando a gente já tinha o data do lançamento, eu tirei uma foto com todos os livros que, de certa forma, estavam no Cor de Risco, assim, né? Pelo nome do personagem, por uma citação, epígrafe. E aí, se eu não me engano, dão 20 livros. Assim, tem 20 livros e tem o Cor de Risco, assim. Mas, de alguma forma, quando faz uma pergunta dessa, eu não sei responder, porque é uma coisa de cada, né? Eu sei o que eu não quero ser, sabe? E eu acho que isso é importante, hoje em dia, a gente pensar o que é que você não quer escrever. Você não quer ser um Marcos Bulhões da vida, sabe? Você quer leite ou café, sabe? Você não quer ser um... Sim, é isso. Eu sei o que eu não quero escrever, mais do que isso, eu sei o que eu não tenho capacidade de escrever, sabe? Eu estava conversando com a Estela, e eu falei para ela, Estela, o Mantenedora, eu não conseguiria organizar um enredo como você conseguiu organizar, assim. Eu não tenho essa capacidade. Então, acho que é isso, é você saber o que você não quer ser, você não quer ser. Não é Paulo Coelho não, tá, gente? Mas, assim, não sei, não vou falar, né? Marcos Bruno é o cara do leite e o café, né? Que diz que é o segundo melhor da literatura brasileira depois de Machado de Assis. Só. Então, eu sei que eu não quero ser um negócio desse, e também sei que eu não consigo escrever como Walter Ugumãe, como o próprio Francisco Dantas, eu não consigo fazer o que ele faz com a linguagem, do regionalismo. Então, é isso, você ter sabedoria do qual é o seu texto possível. O que é que você quer ser, o que você não quer ser, e o que você é capaz de fazer. Porque aí dá boa, você pode praticar o resto da vida, e você pode nunca escrever como, uma linguagem que você acha linda. E, no fim, eu acho que é isso, é você pegar os argumentos de um Philip Dick da vida, que escreve com e se isso acontecesse, por exemplo, no Cor de Risco, né? E se meu rosto mudasse hoje? E é isso, a gente vai se descobrindo enquanto escreve, eu acho. Porque também, acho que todo mundo que já escreveu aqui sabe que você começa a escrever um texto e o texto não vai para onde você quer e você tem que viver com isso, né? Você vive assim, você faz... Como aquela Stephanie Borges, que traduz a Bell Hooks aqui no Brasil, eu conversei com ela me disse assim, Sérgio, a gente tem que aprender a trabalhar com o texto possível. Você poderia ter muito mais ideias, querer fazer muito mais artifícios, botar muito mais parágrafos, mas no fim você vai ter que se contentar com o texto possível. E foi o que eu falei para Ana Paula, eu acho que o Cor de Risco possível é esse hoje. Eu poderia trabalhar mais, revisar mais, escrever mais, mas o texto é isso hoje. E acho que no fim influência vai ser isso. Assim. Hoje em dia, influência é o que você não quer ser, eu acho. É ideias que você gosta e o que você não quer ser nem a pau. Ou o que você não consegue ser nem a pau, né? E desculpa aí, Marcos Bulhões, se estiver assistindo, nada contra, nem tem Instagram, então forte abraço aí também. Ok. E tu, Luiz? Você falou aí da Hilst, né, João Cabral. Eu vou citar um livro de um autor diferente, mas que eu acho que pode criar uma ponte entre mim e o Lucas, que eu já comentei com ele, que é A Luta Corporal do Ferreira Goulart. Porque quando eu reli esse livro recentemente, eu falei para Lucas, eu acho que eu estou vendo você aqui, e ele me respondeu, mas eu acho que eu estou vendo você aí, sabe? Então rolou muito esse jogo, assim, de espelhos. E também porque acho que esse livro tem um gesto importante, porque é o segundo livro de Ferreira Goulart, mas que ele passou a falar como se fosse o primeiro, sabe? Para mim, esse gesto da faça, ele é muito interessante. E acho que a gente precisa, às vezes, manter a atenção, sabe, nessa sutileza, porque ele publicou um livro antes, enquanto ele estava no Maranhão. E aí, quando ele se mudou para o Rio de Janeiro, ele publicou A Luta Corporal. E aí ele falou que A Luta Corporal era a estreia dele, e não um livro que veio antes. Bacana, bacana. Seguindo só a ordem aqui, Renata perguntou se poderia fazer pergunta. Você quer abrir o áudio, Renata, para perguntar? Sim, estão me ouvindo direitinho? Tudo certo. Eu tenho uma pergunta para cada um, que não é a mesma pergunta, é realmente uma para cada um. E se não quiserem responder também, por favor, fiquem à vontade de não responder.
O Lucas, eu entrei um pouquinho atrasada, então ele já tinha começado. Eu conheço ele pessoalmente, eu não sei se ele lembra de mim, mas eu me lembro dele. A gente se conheceu na casa de amigos que temos em comum. E eu conheci com violão, né? Então eu não sabia que ele escrevia, descobri, eu acho que recentemente pelo Instagram, que a gente começou a se seguir e tal. Mas assim, em relação à declamação que você fez, eu não sei se a gente chama de declamação, e a minha pergunta é nesse sentido para você, Lucas. Eu vejo mais como performance. Então, mas, né, a minha visão desse poema em especial que você nos apresentou aqui. E aí eu queria saber, porque você falou de suas referências, enfim, e também do seu modo de escrita, essa conversa com a música. E eu queria saber se você acha, se você pretende, se é marcado mesmo isso, de fazer uma poesia performática, que é muito mais para a gente ver você performando do que para ler no cantinho do quarto, sei lá, antes de dormir. Então essa é a minha pergunta para você, mas eu vou fazer logo para os três, pode ser? Para o Sérgio, ele falou uma coisa que me chamou a atenção sobre a classificação do conto, a coisa que você perguntou para ele, né, Beatriz, sobre o conto, a interrogação, que eu acho muito confortável botar essa interrogação aí, porque o salva de muita coisa, eu acho isso ótimo. Mas, assim, a pergunta era mais, porque você disse assim, a Josalba disse que não, né, que não era. E aí, eu lembro que no meu primeiro livro, na minha opinião, de quem escreveu o livro, há contos. E todos os textos que estão em prosa são contos. Mas na opinião da prefaciadora, que é a professora Cristina Ramalho, tem contos e tem crônicas. Então eu sempre falo assim, olha, para mim são contos, mas para a prefaciadora são contos e são crônicas. Então, para o Sérgio, eu queria saber o quanto o fato de Josalba dizer é um romance, se isso te afeta. Eu estou dando primeiro a minha opinião sobre mim, né? Eu continuo com conto, mas respeito muito a opinião, afinal de contas, Cristina é uma crítica, né? Josalba e Cristina estão, tipo, a topo, né? Quem somos nós para dizer que não? Mas, ao mesmo tempo, bom, somos os autores, né? De alguma forma, a gente teve alguma intenção de produzir isso aí, né? E, então, isso, queria saber o quanto isso te afeta. E para o Luiz, eu fiquei muito atenta a tudo que você falou, Luiz. Não que eu não tenha ficado atenta a tudo que os outros disseram, né? Mas eu fiquei muito atenta porque você foi, voltou, e eu achei uma delícia, porque, na verdade, você levou a gente que está aqui te assistindo para um rodamuinho das suas reflexões, né? Então, eu acho que você conseguiu fazer isso bem, de levar a gente para esse rodamuinho aí. E aí teve um momento que você falou assim, eu não queria fazer algo que ficasse, acho que a palavra que você usou foi datado, salvo engano, que ficasse datado. Então, como eu posso produzir uma poesia nesse momento de pandemia que possa ficar para depois, para ser lido em outros contextos e tal. E isso me chamou muito a atenção, porque o tempo todo você estava dizendo que não estava preocupado com isso. Então, eu queria ver se você, é uma provocação, na verdade, você pode não ter a resposta agora, eu não sei se você ficou atento que você disse isso, né? Então, é mais uma provocação. Você consegue dizer, afinal de contas, se você está ou não preocupado? Porque a gente ficar preocupado para fazer um poema que não seja datado é um projeto artístico. Eu quero ser lido no futuro. Porque se você não tivesse preocupado em ser lido, você não se preocuparia em não fazer algo datado. Você concorda comigo? Então, assim, só para te provocar, ver o que é que você tem a me dizer. Na verdade, são provocações para os três, né? Era isso. E parabéns aos três. Eu quero iniciar com uma provocação também. Vou ler um poema de um poeta chamado Chacal, esse livro aqui, a poesia reunida dele. E aí tem um livro dele, acho que 2015, deixa eu ver se é isso mesmo. 2016, um livrinho pequenininho, e aí são vários poemas chamados Alô Poeta, e é como se ele fosse dando dicas, sabe, para, enfim, poetas iniciantes, mas ao mesmo tempo ele vai brincando, né, o que é poesia, o que é escrever, enfim. Hoje é sábado, você continua a escrever.
Isso é bom, é favorável, é formidável. Você já ouviu o que você está escrevendo? Então pausa a escrita e fala o escrito. Cria dinâmicas, ritmos, ruídos, silêncios. Decora seus textos. Repita-os à náusea. Dá para limar uma sílaba ali, uma palavra lá? O poema, poeta, merece todo o cuidado, o vigor na hora de fazê-lo circular. Livro é apenas partitura. Em público, potência no corpo, segurança na voz. O desejo de fazer sua reza ser nunca menos que a música. Nunca menos que a música. Nunca menos que a música. Fazei valer seu amor, seu som e sua fúria, cararro. Mas, antes de tudo, escreve bem. E aí, eu não sei, sabe, se são poemas, os poemas de carne sísmica são poemas para serem lidos. Qual é o lugar, né, certo de ler eles, ou se é para ler, ou se é para ouvi-los, ou se é para vê-los, né, com o corpo também ali falando. Eu acho que pode ser tudo isso, né? E o que mais a gente quiser. E aí, o que a gente quiser, a depender do que a gente quiser, a gente vai ter uma experiência específica com aquela coisa, né? Com aquelas palavras, com aquela linguagem, com aquele corpo ali. Então, Carne Sísmica é um livro muito corporal, um livro muito... que isso aí sou eu falando, né? Enfim, isso é bom deixar claro, né? Sou eu falando. É um livro que quer produzir afetação no outro, né? No mundo, enfim. Eu perdi um pouco o fio do que eu estava falando, mas o que eu ia dizer é que há uma preocupação estética, se uma pessoa for ler, vai ter uma preocupação ali, vai ter uma imagem ali, vai ter... Então, tem essa influência também do concretismo, mas é sempre essa coisa que não é também, é concretismo, mas não é concretismo, essa coisa muito difusa também, enfim, né? E aí, se a pessoa ler o livro, vai experimentar essas brincadeiras com o espaço das páginas, com esses versos que vão, que voltam, que vai ali, não sei o que, essa coisa assim. E se a pessoa me ouvir falando, vai ter uma experiência diferente, e às vezes um poema também é misturado com música. Então, é toda essa bagaceira, eu acho que é isso, é bagaceira, sabe? E se a gente pensa performance, a gente pensa o corpo também, né? E toda essa discussão que há no contemporâneo também, né? Do corpo como uma performance. Então, poesia também pode ser corpo e pode ser uma performance, enfim. Eu acho que é um pouco por aí. Talvez, às vezes, surgem outras coisas que eu quero falar, mas eu só lembro depois. Enfim. Fique à vontade para falar depois, de você lembrar. Sérgio, tu. Vocês também estão ouvindo esse barulho, né? Não só sou eu, não, né? O pá, pá. Tá. Era aqui, do nada, do nada foi São João aqui. Renata, foi confortável mesmo botar a interrogação. Eu acho que cabia no livro, assim, sabe? Mas é isso. E, ó, isso foi decidido antes da Josalba escrever, pra ser bem justo, tá? Comigo mesmo, né? Mas é isso, eu fiquei preocupado eu cheguei a ficar preocupado até por questão do edital mesmo, porque no edital da Audil você tem que escolher contos, tem que escolher romance, né? E eu botei em contos. E aí, depois que o fio da Juliana se fechou, eu fiquei preocupado se ficaria. E aí foi quando eu percebi que o código de risco não cabe muita resposta, sabe? E aí eu botei interrogação e eu concordo com você que foi confortável. E para responder a sua pergunta, claro que me afeta a Josalba falando, mas é claro que me afeta a Josalba falando. A mulher foi minha orientadora, sabe? Tiago Maciel, que tá aqui, não sei se está aqui ainda. Ele é um ser humano muito mais forte do que eu, e eu acho que ele se afetou pelo que Josalba falava dele. Imagine eu, entendeu? Tive crises e crises com minha dissertação. Então a resposta é sim, o pós-fácil me afetou, sim, com certeza. Mas eu também não daria respostas, porque é isso, eu acho que o que eu propus não foi dar resposta com os livros, sabe? Inclusive, tenho recebido várias perguntas e a minha resposta costuma ser: vamos tomar uma cerveja quando isso passar? E eu mato as perguntas assim, porque é o jeito prático de garantir uma cerveja no futuro, quando isso passar. E não dar resposta, gente, porque também é isso, né? Era isso que eu pretendia e era isso que eu fiz, eu acho.
Ok. Um beijo para Josalba se estiver assistindo isso, viu? Porque ela pode Eu nem ficar mandei assim. pra ela, sabe? Aí. Mas ela vai achar, ela acha tudo. Luiz, sua vez. Difícil, intrigante essa resposta, mas muito obrigado. Essa resposta não, essa pergunta. Muito obrigado, Renata. Eu não percebi a contradição, mas sim, é algo que com o qual todo mundo se importa, né? Acho que para ter essa conquista, sabe, de leitores aos poucos e com o passar do tempo, acho que você precisa ter alguma preocupação formal, sabe? De perceber de que aquele texto, ele não que venha a ser validado, mas que também possa ser validado, mas que ele esteja, como eu falei antes, nas sombras do seu tempo, sabe? Acho que para mim é importante isso, se manter um pouco às sombras, num jogo de negatividade, sabe? E de lutar contra o que está em voga, ou com o que está na moda, né? Ou às vezes usar isso, né? Se apropriar disso para construir uma coisa, sabe? Que tem um sentido diferente. Então acho que, no fundo, as minhas reflexões têm um pouco disso, sabe? Escrever contra o próprio tempo. Perfeito, gente. Muito obrigada, Renata, pelas suas perguntas, muito interessantes. Para continuar, antes da pergunta de Mari aqui no chat, Fernando tinha levantado a mão, mais ou menos depois de Renata. Fernando gostaria de fazer uma pergunta? Na verdade, eu levantei a mão depois de Mariana perguntar. Podem colocar a pergunta dela antes. Pronto, tudo bem. Então, Mari abriu o áudio, quer falar? Não, eu ia falar que eu já perguntei já, e aí, tipo, se quiser falar, Fernando, fica à vontade. É que eu também estou curioso pela resposta, então os editores podem responder a Mariana. Pronto, essa pergunta é mais direcionada aos editores da Blag. A pergunta foi: por que vocês escolheram Blag como nome para a editora? Para o ímpar aí, para quem vai responder. Eu vou só abrir dizendo que ótima pergunta. E a gente já ouviu isso antes. E eu digo ótima pergunta, não só porque eu gosto de explicar, eu e o Matheus gostamos de explicar o porquê do nome da Blag, mas é porque a escolha do nome da editora foi um passo muito importante para a gente decidir uma série de outras coisas e alinhar, inclusive, o que a gente já tinha decidido com a imagem que a gente quer construir, porque não deixa de ser, né, construir uma imagem para edições Blag, para o nosso trabalho enquanto editores. E, assim, só regredindo um pouquinho o tempo, eu já há alguns anos tinha vontade de ter uma editora, só que eu não encontrava uma pessoa que tivesse o mesmo afinco por esse desejo, como eu encontrei posteriormente em Matheus, né, em 2018 para 2019. E aí eu tinha pensado num nome, que ainda bem Matheus me avisou, olha, talvez esse nome não funcione muito bem, que era Editora Mimeógrafo. Não ia funcionar. E Matheus, né, muito acertadamente, propôs um outro nome, e aí ele pode explicar melhor de onde ele tirou o nome Blag, né, a palavra Blag. Então, eu estava fazendo uma coleta, o tempo todo, né, fazendo coleta de palavras em que, tipo assim, não estejam mais em voga para recuperá-las, para usar no poema, para usar algum trabalho, sabe? E aí eu estava muito preocupado, pensando nessa ideia da editora com a Ana, pensando o seguinte: e se a gente usasse uma palavra que ela não só estivesse em voga, mas também não tivesse uma imagem, sabe, tão presente, enfim, no nosso dia a dia, com quem a gente fala. E aí eu estava lendo Polícia Desvairada, o prefácio que Mário de Andrade escreveu para o próprio livro, e tem uma frase lá, e tinha essa palavra que eu não sabia o significado, e que eu gostei muito do nome, sabe? 6 letras, 3 vogais, 3 consoantes, que para mim produzia um som novo, Blag. E também estava muito interessado porque, quando eu comecei a pesquisar o significado dessa palavra, eu percebi que ela tinha origem no francês, mas também estava em outras línguas. E eu joguei para a Ana se a gente usasse isso aqui, sabe? Que é uma palavra que, se você pensar na tradição nordestina, tem até algum respaldo, sabe? Está sedimentada. Porque a Blag é usada, às vezes, em rodas de poesia, sabe? Em rodas de glosa. A Blag é usada quase como subgênero poético, né? De uma piada. Que era uma coisa que eu também não sabia na época. E aí eu joguei para a Ana. Acho que isso visualmente funciona, acho que isso, sabe, sonoramente funciona, então vamos ver como a gente se adapta, né, a essa palavrinha, que, enfim, para quem convive com a gente pode ser nova, para outras pessoas não, mas acho que vai gerar algum impacto, sabe, de novo, de algo que é diferente, ou que causa algum tipo de estranhamento. Pode falar, Ana.
Obrigada. É só complementando o Matheus, aí a gente decidiu por Blag e depois começamos a debater se seria editora Blag, Blag editora, edições Blag ou Blag edições. E aí a gente optou por edições, porque ele é mais amplo, né? Dá a entender que a gente pode trabalhar com outras formas de publicação que não somente o livro impresso. A gente achou mais adequado, até porque a primeira proposta que a gente tinha de conseguir materializar algo impresso não era de livro, porque a gente não tinha caixa ainda para tanto. Aí veio a Aldir Blanc, né, surgiu a possibilidade. Então, a gente achou que combinava bem. Edições Blag e ficou. Pegou. Aí eu aceitei e disse, ainda bem que Matheus veio essa palavra, porque se fosse edições mimeógrafo muito longa, eu não tenho nem tamanho para usar uma palavra tão longa dessa, assim. E a questão da vogal, né, meu nome tem vários As, e Blag, essa coisa do aberto, eu particularmente gosto muito. Fui aprendendo a valorizar isso na palavra, né? Eu acho isso muito interessante também, né? Porque no prefácio interessantíssimo lá do Mário, do Pauliceia, é todo um processo de piada mesmo, né? De você destruir a literatura pelo que ela era antes, que era uma literatura clássica, uma literatura toda cheia do nome toque. E o Mário vem para destruir isso, e eu sinto muito isso na Blag também. Não destruição, né, da literatura como um todo, mas o processo de repensar o que é literatura, e principalmente nessa coisa da gente ver uma editora em Aracaju em 2021, né? Então é uma coisa, assim, bastante reflexiva para pensar no que é uma poesia, no que é literatura e no que é arte, né? No desuso e no uso da arte como um todo. Eu acho que o nome, assim, foi muito incrível, um nome muito acertado, assim, a opinião de quem estava de fora, né? Pronto, Fernanda, agora é a sua vez, você não pode mais. Ok. Bom, boa noite, e mais uma vez eu me desculpo por estar com o vídeo fechado. Não se tratam exatamente de perguntas, tem apenas uma que eu quero deixar no final, e é para o pessoal da editora, por isso eu fiquei tão interessado em ouvir essa justificativa em torno do título, que já, de alguma forma, também direcionou um pouco do meu pensamento. Mas eu queria compartilhar um pouquinho da alegria de estar com vocês aqui nessa noite. Eu realmente acredito que as musas foram certeiras em adiar o evento da semana passada para hoje. Sei que foram coisas meio chatas que fizeram esse adiamento, mas a mim elas foram favoráveis porque eu consegui me aproximar dos livros durante essa semana e estar um pouco mais preparado para ouvir os autores aqui, que são a mim muito caros. Somente o Lucas eu ainda não conhecia, e eu estou realmente encantado com o trabalho performático do Lucas, lendo, seja o poema dele, seja o poema de outro, é incrível. Parabéns, Lucas. Mas eu achei graça aqui no início da noite, quando Beatriz, que está sendo super elogiada, muito justificadamente, realmente uma boa mediadora, no início da noite ela disse, estamos aqui numa noite de sexta-feira, né, que bom que vocês vieram, se bem que nas noites de sexta a gente não tem muito agora mais o que fazer por conta do isolamento. Eu dei risada, porque eu acho que desde que o isolamento começou, eu não sei mais o que é ócio, ou pelo menos desde que essas modalidades remotas de trabalho começaram, porque eu não consigo mais parar. E quem me conhece sabe que eu elogio muito o ócio, e tem me feito muita falta, porque não há hora livre mais na agenda para mim. Não tenho mais encontrado liberdade no meu relógio. Então, eu achei graça quando Bia falou isso. Eu sempre acho graça quando alguém fala que agora a gente tem mais tempo, porque não tem sido a minha realidade. Mas quando eu consigo, claro, voltar a ler, porque até o tempo de leitura está muito reduzido, quando eu consigo voltar a ler e a escrever, eu volto ao tempo. Eu tenho o tempo de volta nas minhas mãos, e eu acho que nessa noite aqui a gente está, de alguma forma, recuperando muito do tempo que tem se perdido nas nossas vidas, e nós não temos nem visto direito passar. Acho que é uma noite de grito para a gente que está aqui, é uma noite de resistência, mas também é uma noite de silêncio, como costuma ser o do fazer literário. E o silêncio, para mim, já pesou em toda a sua beleza quando Lucas compartilhou aí a dor do seu luto, comentando que tinha acabado de saber do falecimento de seu tio, e após esse comentário, Beatriz ficou muda.
e acho que todos nós ficamos esperando o que ia acontecer, especialmente Lucas, que estava ali na vez da rodada de falar alguma coisa, e Bia ficou muda. Essa mudez de Bia, para mim, solidificou muito do que é todo esse movimento que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. E eu senti ali muito do que é fazer poesia, do que é fazer literatura, que é gritar e silenciar ao mesmo tempo. E é nesse sentido que eu senti essa vontade de compartilhar com vocês o meu movimento de leitura em torno dos 3 livros, um pouquinho. E eu vou economizar qualquer tipo de pergunta para os escritores, porque eu até já falei para o Matheus e para a Ana Paula que eu estou com muita vontade de também organizar uma roda com vocês, se possível, aliando um movimento junto com o PPGL, com a UFES. Estou pensando em organizar uma live com vocês para o final do próximo mês. Já até deixo o convite para todo mundo, espero que dê certo, que a gente consiga divulgar e consiga mais de tudo isso que está acontecendo aqui essa noite. Então, por isso que eu não quero perguntar nada para os escritores hoje. Vou economizar todas as minhas dúvidas para daqui a um mês. E também porque eu não terminei a leitura dos 3 livros, eu estou no processo. E eu acho que é a primeira vez que... Eu acho não, eu tenho certeza. É a primeira vez que eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Eu já me considero um colecionador da Blag. Com apenas estes 3 livros, eu posso dizer que tenho todos os livros da editora e a minha estante já tem uma prateleira aqui reservada para os demais livros de vocês. O que é inédito para mim, porque eu organizo os meus livros pelo nome dos autores, mas eu estou com vontade aqui de organizar pela editora, porque é realmente especial. E vocês estão de parabéns, viu? Matheus e Ana Paula, é um orgulho também fazer parte da vida de vocês. E, como eu disse, é a primeira vez que eu leio 3 livros ao mesmo tempo, no sentido em que eu estou dando a esse movimento leitor. Quando menor, eu tinha esse hábito de ler vários livros ao mesmo tempo. Eu acho que eu tinha uma ânsia por ler tudo que eu pudesse, e eu fazia essas leituras síncronas, interrompendo daqui, retomando dali, e com o tempo eu meio que parei com isso, porque eu preciso me concentrar e me verticalizar mais em um livro do que optar pela leitura simultânea de vários. Mas aqui eu senti essa necessidade, porque eu queria chegar na noite de hoje com a mesma quantidade e qualidade de leitura lida dos 3. Então, como eu fui e estou fazendo, eu leio um poema do Matheus e sigo para um poema do Lucas, e aí vou para um conto do Sérgio. E aí eu volto para o segundo poema do Matheus, vou para o segundo poema do Lucas e vou para o segundo conto do Sérgio. E assim estou seguindo, lendo um a cada vez, uma página por vez, a cada autor de uma vez, e eu acho que eu estou construindo um livro novo nesse processo de leitura. Acho que eu estou, assim como o Lucas propôs uma leitura inédita, e o Matheus também fez uma leitura que eu jamais pensaria do seu poema, eu estou tentando construir o meu livro da Blag aqui a partir dessas primeiras 3 publicações. E isso tem sido muito, muito rico, muito vivo, muito dinâmico, como me parecem ser palavras que descrevem todo esse movimento da Blag: riqueza, dinamismo, movimento, fluidez, a não fixação das coisas. E trouxe esse comentário apenas para marcar minha presença e também para agora aproveitar e sanar uma curiosidade que eu percebi quando comecei a mexer nos livros, né? Eu gosto muito de mexer nos livros antes de começar a lê-los. Eu acho que eu começo a lê-los quando pego neles. E vou mexendo, olhando os paratextos, olhando enfim, o tamanho, e medindo, e comparando, agora que eu estou com 3 na mão. E não por acaso eu encontrei aqui algo quase cabalístico, no sentido numérico, e era isso que eu queria perguntar para Matheus e para Ana. O Matheus falou algo muito interessante sobre a palavra Blag, né? 3 consoantes e 3 vogais, uma preocupação aí quase numerológica com a palavra, e é nesse sentido que eu queria perguntar a vocês, porque eu percebi, e eu não sei se é obra do acaso, eu não acredito que seja, e por isso que eu acho até mais confortável perguntar para os editores, porque eu acho esse tipo de pergunta sempre muito invasiva para um autor, afinal eu também sou autor e sempre fico num impasse
diante de respostas que tenho que dar. Mas para os editores, talvez isso seja um pouco mais fácil de racionalizar. O livro do Mateus, ele tem 17 poemas. O livro do Sérgio, ele tem 17 contos. O livro do Lucas tem 27 poemas, se nós contarmos, inclusive, aqueles que no sumário ganham colchetes, que, pelo menos quando ele apresentou no início, deu a impressão que talvez não fosse um poema, mas como os da página 11, da página 19 e da página 53. Minha pergunta é bem básica, né? É proposital o 7, ou vocês estão sendo pegos pelas musas, que de alguma forma aproximaram mais esse nosso encontro do 7, porque 11 era muito longe, 18 é mais próximo do 17. Já deixo aqui minha proposta de que no mês que vem, no mês 7, a nossa conversa se dê no dia 27. É isso. Eu vou começar falando. Primeiro, agradecer ao professor Fernando. O professor Fernando foi meu professor em sala de aula, meu professor fora de aula, é meu professor ainda. É um escritor fantástico, e falo isso porque, de fato, ele é fantástico. Eu tenho os 2 livros dele, li num sentado, são magníficos. E foi meu orientador de pesquisa também. E foi a pesquisa que eu fiz na UFES, ligada à literatura, que eu mais me senti, de fato, livre para poder pensar, sem aquelas amarras de, não, porque eu pesquisei, minha tese foi sobre isso, e é bom você usar essas referências. Não, o professor Fernando me deixou muito livre, até no sentido artístico mesmo, de impor uma voz na minha pesquisa que não era uma voz que a gente costuma encontrar, assim, mais neutra, e por isso eu agradeço muito ao professor Fernando. E ele me possibilitou pesquisar sobre autoficção de um autor brasileiro, João Paulo Cuenca. E aí, 2 anos depois, eu edito um livro de um autor brasileiro que tem um tom muito autoficcional, que é o livro de Serginho, Cor de Risco. Então, assim, muito obrigada, professor Fernando. A BLAG, ela está atravessada por sua presença, por conta de várias coisas, dizíveis ou não, e que o senhor tem um papel fundamental, né? Agora, o orientador de Mateus, e não é à toa. Sobre os números, eu não sabia. Eu li os 3 livros várias vezes, só que eu não tinha me atentado a isso. É a primeira vez que eu, me chamo a atenção para isso. E a minha irmã, ela nasceu no dia 27, eu nasci no dia 17. Né? Mateus sempre fala, sejamos mais místicos, né, no nosso trabalho com a BLAG. E isso é mais um aviso para que a gente, né, seja mais místico na abordagem que a gente tem na BLAG. Eu realmente não tinha atentado para isso e não tinha dado um significado por não saber. 17 é um número um tanto complicado nesses tempos, né? Então, pro bem e pro mal, a BLAG pegou esse número e quis ressignificar com arte, ressignificar com algo que seja positivo, né? Que seja o oposto de como Camila falou, né, do número da besta e do que essa figura que a gente tem aí, política, tem representado, infelizmente, para nós artistas, para quem trabalha com livrarias, edição, enfim, música, todas as artes, né, tudo que é vivo não vale para ele. E a gente pegou um número e tornou essa coisa, né, assim, sem pensar muito, uma coisa mais viva, com algum significado positivo. Muito obrigada por ter ressaltado isso para a gente, professor Fernando. Você quer falar um pouquinho, Luiz, também? Eu não consigo falar. Eu também não quero colocar para jogo hoje minha versão mística, né? Porque acho que vai ser outra personalidade. Então vou esconder um pouco, vou deixar como Sérgio coisa de bar. A respeito disso. Mas eu quero aproveitar essa pergunta para falar também de que acho que para a gente, para a construção, para mim, para a Ana, para os meninos também, tinha uma coisa que era assim, fazer com que os livros de alguma forma dialogassem, sabe? Fazer com que eles causassem algum desvio. Então, vou aproveitar essa pergunta para falar, porque, tipo assim, os livros, eles não estão em formatos comuns, né? Do que como a gente conhece como livro, que é 15 centímetros por 21 centímetros, né? Eles têm formatos diferentes, porque em conversas com a Ana Paula, a gente pensava como fazer com que cada livro, com que cada formato de livro, ele represente, né? Aqueles textos, sabe, de alguma forma material. Então, talvez isso tenha a ver, né, essa parte mística,
essa parte cabalística, né, com essa necessidade de materializar os livros a partir do que está dado, mais ou menos dado naqueles textos. Muito bom. E eu também nasci no dia 17, né? Então, achei interessante isso aí, gente. É uma data que eu sempre amei. Depois desses últimos anos, eu fiquei, meu Deus, vou dizer que meu aniversário agora é dia 18, só para não falar que é 17. Mas aí eu estou ressignificando também esse número. Muito obrigada, Fernando. Bom, gente, aqui no chat não há mais nenhuma pergunta, nenhum comentário. Caso alguém queira abrir o microfone para fazer agora, esse é o momento. Dá aí alguns segundinhos de resposta. Mas, caso não, eu gostaria de agradecer novamente a todo mundo que esteve aqui, que participou, que ouviu todo mundo, que se dispôs, né, a conversar um pouco sobre literatura. Agradecer aos editores, Ana Paula e Luiz, por terem me chamado para mediar esse encontro, foi incrível. E para quem não leu ainda os livros, reforço aí o convite, chega lá no Instagram da Blag, adquirir os livros, olha aí a galera propagando já nas câmeras, e aproveitar também Camila e Estela, que estão na live, que não são da Blag, né, desculpa aí Luiz e Ana Paula, mas também fazer a propaganda dos livros delas, que estão em venda, tanto acho que dá para encontrar pelo Instagram também. A Renata também, tá? E Renata também, desculpa, porque eu ainda não adquiri o seu, mas já vou atrás do Instagram. Então é isso, livros, pelo que eu li, incríveis, maravilhosos, e que bom que Aracaju está tão bem representada de arte, assim, isso alegra o coração de tanta gente, né? Não só na literatura, mas em todos os âmbitos possíveis, Aracaju e Sergipe, é muito incrível. Enfim, gente, muito obrigada aos editores. Quem puder, vamos para a rua amanhã, 9 horas da manhã, Praça da Bandeira. Quem puder, quem não puder, fica em casa. Quem puder, vamos para a rua de máscara e todo mundo lá. Luiz, Ana, vocês querem se despedir? Eu quero agradecer. Quero agradecer a todo mundo que ficou até agora, né? Todo mundo que participou, todo mundo que comprou os livros, sabe? Todo mundo que leu os livros. Acho que esse apoio é fundamental. As pessoas devem fazer ideia já, né? Porque acho que a maioria aqui já faz parte de algum circuito artístico. Mas eu acho importante também que as pessoas saibam que a Blag é um empreendimento muito pequeno, ela não tem financiamento de bancos, então a gente precisa muito desse apoio, sabe? Que as pessoas compartilhem os livros com os amigos, compartilhem os livros nas falas, sabe? E que apostem de alguma forma, sabe? Desse trabalho. E que também, que muitas vezes tem a ver, né, com esse gesto financeiro da compra desse livro, né? Porque eu sempre fico pensando que, no fim das contas, você ler autores contemporâneos é você tentar resgatar, né, um movimento, esse movimento disperso do qual a gente falou tanto aqui. Eu quero agradecer, né, a todo mundo que participou. Eu ia falar que veio, né? A minha cabeça está no presencial. A todo mundo que veio a esse evento, que comprou a ideia da Blag, aos escritores que estão aqui, Estela Carvalho, Camila Canuto, Renata de Castro, professor Fernando, Ana Rita, que escreve e também é editora, atuou como editora. Muito obrigada, porque, né, esse movimento de um reconhecer o trabalho do outro, de um prestigiar o trabalho do outro, é muito importante para a gente fortalecer uns aos outros, ainda mais nesse momento. Agradecer nossos autores. Luiz Mateus, que é autor, editor, é meu amigo, é meu irmão de alma literária, Serginho, que me deu uma carona muito bacana há 3 anos e meio atrás, que foi quando a gente conversou sobre o texto que ele tinha escrito, a crônica, e eu disse para mim, naquele momento, eu vou editar um livro dele. 3 anos depois, de madrugada, Serginho, você passa no edital da Aldir Blanc. Você quer publicar um livro pela Edições Blag, a minha editora com o Matheus? E ele topou. A Lucas, que eu conhecia de corredores, de amizades com pessoas próximas a mim, e que se mostrou uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, uma rocha doce, maleável, um amorzinho de pessoa. Agradecer por tudo isso, né? Por essa troca que não deixa de ser humana, apesar de a gente estar falando de zeros e uns, né? Por meio de zeros e uns. E a Bia, que foi uma escolha de coração, não foi uma escolha racional, foi mais do que isso, foi uma escolha de coração minha e de Matheus, que lá atrás já tinha trocado ideia com a gente, apoiado o trabalho poético de Matheus, e que mais do que superou a nossa expectativa. Ela se mostrou uma pessoa incrível. Gente, chamem Bia para mediar eventos, porque vocês viram, né, o que ela é capaz de fazer. Ela joga a barra lá para cima. E é isso. Obrigada a todo mundo, gente.
deem uma olhada no Instagram da Blag. A gente está na fase de construir o site. Em breve a gente anuncia isso. Agradeço ao professor Fernando pelo convite e já tomo a liberdade de aceitar, né, pela Blag e pelos autores. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Estão liberados. Aquela, né? Tchau, pessoal. Pessoal. Tchauzinho.